E paz a todos. No estudo de hoje, nós vamos analisar o capítulo 8 de Deuteronômio. Aqui está falando sobre todo esse processo da passagem pelo deserto e como você deve agir, o que você deve fazer até chegar até a terra prometida, até você realmente tirar a imagem da carne da sua alma e passar a ver apenas o espírito, andar apenas em espírito e viver a realidade baseada na verdade, sabe? Viver a realidade perfeita, a qual já foi entregue a você, não é? Não é que você vai alcançar a realidade, mas que ela já é sua, que ela já foi dada a você em seu espírito. Você só precisa trazer do seu espírito para a sua alma. Então, como é esse processo? Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então aqui, olha o início, né? Guardar os mandamentos, guardar os preceitos do Criador. Isso aqui vai se resumir às palavras, porque até suas ações, elas estão é uma correspondência das palavras que você fala. Primeiro dos seus pensamentos, depois das palavras que reforçam os pensamentos, que vai resultar em uma ação. Então, até mesmo ações que você faz, você precisa transformar elas, né, que são rotinas, hábitos. Você precisa transformar através da palavra. Então, se você tem o hábito de fazer algo que não está de acordo com as ordens do Pai, você precisa profetizar em cima daquilo, para que você abandone esse hábito, para que você deixe de ser você mesmo, no caso, o seu eu digital. Porque se você não abandonar o seu eu antigo, não tem como você, né, viver o novo homem, né, nova criatura. Entende? Então isso não vai ser só questão mental, mas também de hábitos, sabe? Os hábitos, eles estão correspondendo a algo, é um caminho, né, um caminho neural que já está na sua mente e o seu cérebro já está acostumado a fazer esse mesmo caminho sempre. E como ele é preguiçoso, ele não se preocupa, né, e não tem dedicação para mudar esse caminho. Ele quer sempre fazer a mesma coisa, porque já é algo que ele conhece, já é algo previsível, sabe? Essa é a preservação do ego. O cérebro quer se preservar, é isso que ele quer. E você, pelo Espírito, deve transformar essa vontade da carnal, né? A vontade do seu próprio cérebro. Você não pode deixar seu cérebro controlar você. É você que controla ele. É você quem decide o que você vai fazer. Então, se você abandonar o velho homem e seguir os preceitos do Criador, né, principalmente nas suas palavras, se você transformar isso, o que vai acontecer? Para que vivas e vos multipliqueis e entreis e possuas a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Entende? A terra aqui, naquela época, era um lugar físico, né? Uma localização física. Mas hoje, o que é a terra prometida? É você se identificar com o Espírito. É você sair do deserto da sua alma, que é criado por sua carne, e se identificar com o Espírito. Você retornar à essência espiritual. Porque quando você estiver em espírito, e o espírito é o que? É o verbo, é a palavra, a realidade vai ser perfeita. Essa será a terra prometida, porque você vai fazer o que você quiser. Entende? Versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Esse padrão de 40, né? 4 e 40. 40 anos no deserto, 40 dias de jejum. Sempre há esse padrão, né? Se eu não me engano, foi 40 dias e 40 noites de chuva no dilúvio. É interessante, né? O irmão Eduardo ele fala que vocês já sabem aqui o que é os neutrinos, né? Os neutrinos, eles são derramados pelo Sol, eles passam pelo seu corpo, bilhões passam pelo seu corpo e carregam toda a informação que está em seu corpo. A vibração que está gravada na água do seu corpo e a sua memória inconsciente, subconsciente e consciente. Então ele leva toda essa informação do seu corpo, da sua consciência, para o Sol central e depois cria a realidade. Mas quando as palavras que você fala são da carne, esse caminho é de 40 dias. Então, quando você fala uma palavra carnal hoje, você colhe essa palavra carnal em 40 dias. Mas se for do espírito, é 9 meses. Entende? É uma gestação. Então você vê esse paralelo aí. Cristo passou 40 dias no deserto. Entendeu? Ele foi retornar a ele mesmo. Ele foi acessar o código-fonte. Porque ele era a palavra, se fez carne, fez matéria. Quando ele fez o jejum, ele retornou a ele mesmo. E por isso que quando ele voltou do jejum,
ele começou a curar todo mundo. Ele falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí ele começou a curar, andar sobre as águas, curar, entendeu? Tudo isso. Então, continuando aqui, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Iarro, te guiou no deserto estes 40 anos. Então, quando você está passando pelo deserto, o Criador está te guiando. Por mais que você não veja a terra, né? Por mais que você ache que não funciona, saiba que o Criador está com você. Se você desistir, então realmente você não verá a terra prometida. Mas se você permanecer profetizando e acreditar na palavra invisível, você vai alcançar. Aqui, ó, para te humilhar, ó, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Entendeu? Então o deserto que você passa é o seu próprio coração quem está gerando. Quando ele fala aqui que ele te humilhou, né, e te provar, é baseado nas leis que ele criou leis. Se você pender para a carne, é morte, e se você pender para o espírito, é vida. Então o deserto aqui é o seu próprio coração porque você escolheu pender para a carne, como o povo lá escolheu pender para a murmuração. É tanto que tem até uma tradução, se eu não me engano é a King James, atualizada. Ela fala assim, para externalizar, ó como fala, para externalizar o que está no seu coração. Então isso aqui prova o que a gente fala aqui sobre a realidade que você vê visível, ela primeiro está no seu coração. É o seu coração quem cria a sua realidade. Então se o seu deserto vai ser de 1 ano, de 2, de 3 ou de 40, isso aí vai depender do seu próprio coração. Porque você está pendendo mais para a carne do que para o espírito. Então, continuando, e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Entende? Você guarda os mandamentos do Criador ou não? Você anda segundo a vontade dele? Quais são as palavras que saem da sua boca? Quais são as ações que você tem? Elas realmente são do Espírito ou são carnais? Versículo 3: E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tá vendo? O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Entendeu? Se eles não murmurassem e profetizassem, assim como o Criador havia dito, tudo seria mais rápido. Eles não passariam 40 anos no deserto. Mas como só pendia para a carne, a murmuração, e quando você murmura, você está hospedando o inimigo na sua alma, né? Eles tiveram que passar por esse deserto tanto tempo por conta disso. Mas se entendesse que a palavra que sai da boca do Criador, se você profetizar ela, porque assim, ó, o Criador, o que ele fala? Que nós somos mais que vencedores. O Criador fala que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está escrito assim, sabe? Se você profetizar isso e acreditar nessa verdade, que já é no seu espírito, você vai chegar ao seu objetivo. Mas se você não entender isso, andar por vista, né? Andar na base da carne, você permanecerá nesse deserto, andando em círculo, essa repetição que sempre volta, ó, é o Ouroboros, né? Você sempre está na mesma realidade. Os anos passam, mas tudo sempre se repete e você nunca sai do lugar. Entendeu? Essa repetição é criada por sua própria boca. Entende? A repetição está no seu coração, a repetição está no firmamento, está em tudo. Quando ele fala aqui, ó, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui é para quê? Para quebrar o seu ego, porque nossa carne, quer que nós sejamos Deus, entendeu? Lembra lá no Éden, que Satanás falou para Eva, né? Se comerdes, certamente será igual a eles, né? Será igual a Deus. Então a carne, ela quer ser seu próprio Deus. Quando ele deixa aqui com fome, ó, né? E fala que nem só de pão viverá o homem, é para matar seu ego, para você ter dependência dele. Por mais que nós busquemos a nossa carne, ela quer ser individual. Ela não quer buscar o Criador. É a preservação do ego. É por isso que ele fala que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Entendeu? Porque quando nós somos fracos, nós vamos buscar ele.
Nós pedimos a Ele, nós lembramos, né? Porque o ser humano é assim, ó. A pessoa vive uma vida toda normal, não se importa com o Criador, né? E quando acontece algo, quando tem algum problema, aí nós lembramos dele, aí nós vamos pedir. Entendeu como é o ser humano? Mas antes, quando está tudo bem, ninguém lembra do Criador. Ninguém ora, não é assim? Mas no momento em que vê alguma dificuldade, é aí que nós vamos buscar Ele. É aí que nós lembramos do nosso Pai. Felizmente o ser humano é dessa forma. Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, por conta das leis dele. Entendeu? Muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, Deus está lá de cima me castigando, mas não é. Ele deixou leis. Se você pender para a carne, você vai estar, é morte, não é isso? Se você pender para o espírito, é vida. Então não é que ele está lá de cima te castigando, ah, eu vou castigar meu filho ali. Não, ele simplesmente deixou a lei. Eles estavam pendendo para a carne, sempre pendendo para a carne. Então o verbo que deixou a lei, aquela lei vai agir sobre a vida dele, entendeu? E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, se você realmente segue os preceitos do Pai, né? Se você profetiza no Espírito, se você mantém um estado mental feliz, se você acorda feliz, né? Se você realmente ama as pessoas, se você age como quem é realmente do Criador, o que acontece? Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Então aqui você chegou na terra prometida, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Tá vendo? Então aqui ele está falando, trazendo para a nossa realidade aqui, seriam diversas realidades da sua vida que são saradas. Se você estiver no verbo, né, a área financeira vai ser sarada, a saúde, mental, tudo. Você vai ter uma vida perfeita, porque você está na palavra, você está no verbo. Não é isso? Então você chegou na chamada terra prometida. Entende? Agora, quando chegar lá na terra prometida, você não pode se esquecer de quem te fez chegar lá. Você não pode se esquecer da palavra, porque quem te colocou lá foi a palavra. Entendeu? Por isso que ele fala aqui, ó, cadê o versículo aqui? Guarde-te que não te esqueças do Senhor, teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Entendeu? Porque lembra que eu falei agora há pouco que o ser humano, quando ele está numa fase boa, ele não lembra do Criador. Ele só lembra do Criador na fase ruim. Não é isso? Quando tem algum problema, aí a gente recorre ao Criador. Então, se você está no deserto, você profetiza, você acredita, e você chega na Terra Prometida, se você chega no topo, né, esse dito topo, entre aspas, e se esquece do Pai, né, e você esquece que esse mundo aqui não é nada, que tudo aqui é holografia, por mais que você tenha bens materiais, você não pode estar apegado a ele, entendeu? Você não pode estar apegado a seus bens materiais. Então, é algo que assim, tem que haver um equilíbrio na sua mente. Você realmente entendeu a realidade? Ou será que quando você chegar na Terra Prometida, isso vai subir a sua mente?
Porque o que que é trazendo para o sentido financeiro, o que que é o dinheiro? Tudo era para ser criado através da palavra, certo? Era não, é assim, né, no caso. Tudo é criado por meio da palavra, né? Então, se você está aqui nesse mundo, o que você quisesse, você ia criar baseado na palavra. Quando nós estávamos no verbo, lá no Éden, né? Mas aqui na Matrix, o que que eles fizeram? Acrescentaram, colocaram o dinheiro. Então aquela passagem ali é, que o Criador, que Cristo, né? Ele fala para o rico vender tudo que tem e seguir a ele. O que acontece? O problema não é que ele é rico, mas o problema é que o Deus dele era o dinheiro, entendeu? Então a pessoa, por exemplo, uma pessoa que nasceu em uma família rica e ela não foi ensinada sobre o Criador, né? Se essa família não tem essa cultura de ensinar sobre o pai, o que acontece? Na vida dela, tudo é o dinheiro que resolve. Então Deus dela é o dinheiro, é na mente dela, ela não precisa do Criador para nada, da palavra para nada, entendeu? Então ela pensa que o dinheiro resolve toda a situação. Então isso aqui é o que está falando, para que quando você chegue na Terra Prometida, né, esse poder, né, ilusório não tome conta de você e você se esqueça do Criador. Você volte ao ego carnal, entende? Porque se você profetizar, se você acreditar, você vai chegar. Você só não pode se esquecer dele quando você chegar lá. Aqui, ó. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiver aumentado o teu gado, e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, né, tudo que você tem, que está se falando de bens materiais, de realidade terrena, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Entendeu? Ele te guiou pelo deserto, né? Te protegeu, fez tudo por você nesse deserto. Mas quando você chega na terra prometida, você volta ao ego carnal. Você se esquece dele, porque a carne é assim. Se você não tomar cuidado, a carne sempre vai querer tirar você da percepção espiritual. Ela vai querer trazer você sempre para o ego, sempre para o ego. Então, ele já deixa esse alerta aqui. Versículo 15. Olha aqui o versículo 15, que interessante. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e escorpiões. Tá vendo? O deserto carnal, não é isso? Quem é que está no seu coração? A serpente. Então, que te guiou por aquele grande deserto de serpentes e escorpiões. Demônios, entendeu? Lembra que os leões e os ursos estão ao nosso redor aqui? Você vence o leão, vem o urso. Você foge do urso, aí dentro do seu coração vem a serpente, que é o nível mais alto. Então, o Criador ele te guiou por aquele grande deserto, né, terrível, deserto de serpentes ardentes e escorpiões, e de terra seca, tá vendo? Escassez, em que não havia água, e tirou água para ti e da rocha pederneira, tá vendo? Quem é a rocha? É Cristo. Então, até você atravessando esse deserto, Cristo vai estar te sustentando. E Cristo é a palavra. Se você profetizar, você atravessa o deserto. Você vence o deserto. Você vence a serpente, o leão e o urso. Você vence tudo. Entendeu? Nada pode vencer você se você estiver na palavra, estiver na verdade. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem, tá vendo? Para no fim te fazer bem. Muitas vezes você passa pelo deserto, o deserto da saúde, o deserto financeiro, o deserto dos sentimentos e emoções. Você talvez não seja feliz, esteja passando por esse deserto, né? E aí, o que acontece? Você precisa entender que é um deserto e que é uma provação. A sua fé vai ser mostrada se você profetizar e permanecer acreditando. Porque se você for só mais um, que profetiza um mês, dois, ou quanto tempo seja, entendeu? E desiste, isso prova que você não cria no Criador, que você não acreditava nele. Então, a prova da sua fé é você permanecer profetizando, permanecer acreditando no invisível até que se concretize, até que se torne real, porque é assim que funciona a realidade. A palavra é a base da realidade visível. Tudo que você vê, que você queira acreditar ou não,
foi criado primeiro no invisível. É o seu estado emocional, é a sua alma, são as suas palavras. Tudo isso é invisível, mas que depois se torna visível. Entende? Tudo que acontecer na sua vida, sempre lembre disso. Toda vez que você pensar em reclamar, toda vez que você pensar em culpar alguém pelo que está acontecendo, ou até mesmo o Criador, lembre-se que é seu próprio coração quem está criando. Como eu falei aqui no início do estudo, né? Ele prova você para que se externalize o que está no seu coração. Então, no deserto, o deserto, no caso, é o seu próprio coração. É o seu coração que é o deserto, não é outra coisa. Então, nunca murmure, nunca reclame. Assuma a responsabilidade. Porque se você não assumir a responsabilidade, você não sai do problema. Então, continuando aqui. E para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Tá vendo o que eu falei agora há pouco sobre o ego? O fato de você achar que tudo você vai resolver sozinho, o fato de você achar que você é o seu próprio Deus, entendeu o que é o comer do fruto? Entendeu o que é andar por vista? Entendeu o que é não ouvir a voz? É o ego, a queda da consciência para a terceira dimensão, o afastamento da palavra. Lá no Éden, quando Adão peca, né, e se esconde, e Deus pergunta: onde está Adão? Não é a questão de se esconder fisicamente, mas porque Adão saiu do verbo, ele saiu da frequência da palavra. Então o Criador não via ele, se ele não estava na palavra. E é assim que o Criador age. Por isso que ele perguntou: onde está você, Adão? Cadê você? Né? E aí ele fala que se escondeu, né, porque estava nu. Ou seja, percepção de visão. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Tá vendo? Tá vendo que, assim como o irmão Eduardo fala, né? Riqueza não é errado, mas você precisa estar baseado na palavra. O Deus tem que ser Yahweh, não tem que ser o dinheiro, entendeu? Quando você está na palavra, tudo é acrescentado, não é isso? Aqui, ó, que ele te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo se esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e se os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Tá vendo? Nesse caso, o que acontece? Qual é o seu Deus hoje? Não é nem o dinheiro. Sabe qual é o seu Deus hoje? É a visão. Se você estiver andando na carne, o seu Deus é a visão, é a percepção da visão. Entendeu? Você não ouve, você acredita na matéria. Você está baseado na percepção de quem? Quem foi que deu a percepção da visão? Não foi Satanás no Éden? Não foi ele que falou que se comeres, né, certamente serás como Deus? Ele não falou? E aí o que acontece? Eis que seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Entendeu? Então, a mensagem sempre vai ser essa: nunca ande por visão, nunca acredite na percepção da visão. Às vezes eu fico aqui, que aqui no quintal da minha casa, né? É um quintal que tem muitas árvores aqui. Aí eu fico olhando assim, nada daqui, eu fico pensando, né? Nada aqui é real. Tudo é uma projeção da minha mente. Eu toco assim, eu falo, ó, tudo isso aqui, por mais que eu esteja tocando, por mais que eu esteja vendo e acreditando tanto nisso aqui, nada é real. Tudo aqui é uma ilusão, tudo é uma holografia que a minha mente, a minha própria consciência está criando. Olha que interessante. Eu faço isso hoje em dia. Eu olho assim, ó, como pode isso aqui me enganar tanto? Como pode a matéria, né, ser tão forte em nossa mente? Por que nós não retornamos à palavra? Por que nós não voltamos a ouvir? Por que disso? Entende? Então, o que acontece? O nosso espírito, que é verdadeiro, está lá no Gulf, no salão das almas, deitado em um berço de ouro, né? E a realidade aqui na terceira dimensão está sendo uma projeção, a criação da nossa alma. Não, não é real. É igual quando você sonha. Quando você sonha, você sente cheiro, você sente medo, você ouve som. O sonho também cria a imagem das pessoas, cria todo o cenário, né? Cria a sua realidade dentro do sonho.
Sabe, você tem todos os sentidos, toda a percepção. Você acredita tanto naquele sonho, mas quando você acorda, você vê que não passava de algo criado por sua mente. Então, eu acredito que assim, ó, o Criador deixou o sonho para a gente perceber como realmente é esse mundo que a gente vive. Entendeu? Então, nós estamos, quando você sonha, você está vivendo um sonho dentro de um mundo que já é um sonho. Porque aqui, na terceira dimensão, nós estamos dormindo, na verdade, né? O despertar, o acordar de verdade, é quando nós sairmos daqui e ir para o mundo real, que é o mundo espiritual. E tomara que sejamos salvos, né? Tomara que não chegamos lá e ouvimos que perdemos a salvação. Porque a gente sabe que um dia no inferno, né? O celular acabou travando aqui, mas voltando ao que eu estava falando, para quem está no inferno, um dia aqui, enquanto você vive um dia aqui, quem está no inferno viveu 1000 anos. 30 dias aqui que você vive, quem está no inferno tem a percepção de 30.000 anos. Então, por isso que a gente deve ser feliz, a gente deve buscar o Criador, buscar arrependimento, profetizar, acreditar de verdade, porque temos a vida. Enquanto temos vida, né, como é o ditado, enquanto a vida há esperança. Então, nunca desacredite, sempre creia na palavra, profetize, acredite nessa palavra verdadeira, para que você não saia daqui e ouça que você perdeu sua salvação. Porque se está sendo dado conhecimento, você tem que usar. Lembra que a quem muito é dado, muito será cobrado, não é isso? De acordo com o conhecimento que você tem, também será cobrado de você. Então, se você sabe que você pode usar a palavra, você tem que usar a palavra para transformar a realidade, porque a palavra é a base do evangelho, é o próprio Cristo. A palavra é Yahshua. Então, use ela para transformar sua realidade, para que você seja realmente feliz, baseado no Criador. E por último aqui, ó, versículo 20. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor, vosso Yahweh. Entendeu? Sempre é a voz. Ele sempre vai falar, obedeça a minha voz, ouça a minha voz. Então, se você não obedecer à voz do Criador e permitir que o ego retorne a você, né, mesmo você estando na terra prometida, você perecerá. Porque a palavra é viva e eficaz e porque existem leis. A carne é morte e o espírito é vida. Então a mensagem é que você retorne ao espírito. E é isso. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e até o próximo estudo.